Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula nas correções da semana 23 a 27 de novembro. Vamos iniciar então pelo livro de língua portuguesa. Na página 218, onde aprendemos o que? Sobre o poema, as características de um poema, nem que foi conversado no vídeo explicações. Então, acredito que depois das explicações vocês leram o poema para depois fazer as interpretações, dando início na página 219. Então, já vamos direto para as correções, né? Na atividade 2, a primeira que é pato tem pena e voa. Eu já deixei de modelo para vocês, nossa resposta é 1. Tem dois significados aqui. Qual significa essa palavra pena? A cobertura do corpo das aves. B. Índio tem pena. Que pena está se referindo? A 1 também, cobertura do corpo das aves. E a C, mas que pena, não voa. Essa pena tem o sentido de dó, de compaixão. Então, no quadradinho, vocês vão colocar 2. Agora, vamos para as respostas da atividade 3. A resposta da A eu já havia deixado para vocês, que é o tapete mágico. Então, vamos para B. Qual é a vassoura que não voa? Então, a nossa resposta correta é a vassoura comum. C. E qual é a vassoura que voa? Então, é a vassoura vassoura de bruxa, ou a vassoura da bruxa. E a D, por que papel voa? Então, nossa resposta, porque é leve. Na página 220, temos a atividade 4 e uma perguntinha. Qual é a principal brincadeira que esse poema faz com as palavras? Então, o poema brinca com os diferentes sentidos de uma mesma palavra. Então, uma mesma palavra pode ter vários sentidos. E aqui temos até um exemplo. Com asas de pássaro, com asas de avião. Com rabo de um foguete, um rabo de um cavalo. A palavra é a mesma, mas o sentido é diferente. Vamos para a atividade 5. Nessa atividade temos a frase: será que ler é voar? Esse sentido de voar, será que é o mesmo sentido de um pássaro e estar voando? Ou será que esse voar na leitura tem um outro sentido? Então, nossa resposta correta. Voar pode ser imaginar, sair da realidade, viver outras experiências. Então, esse é o sentido do voar na leitura, por isso a importância de estar sempre praticando o ato da leitura. E na última atividade de português da semana, era para vocês estarem colocando nos quadradinhos relacionado ao poema, qual é a intenção de um poema e para que leitor vocês indicariam um poema. Então aqui o livro sugeriu, na intenção, qual é a intenção de um poema? Divertir, fazer imaginar e sonhar, trazer sentimentos. E para que leitor eu poderia estar sugerindo o gênero textual poema? Então pessoas que gostam de textos criativos, pessoas que gostam de textos em verso, aqui são sugestões do livro, também pode ser pessoas que gostam de ler, de imaginar, tá bom? Então essa é a nossa resposta correta. Agora vamos para as correções de matemática, dando início na página 182. O início da atividade eu já havia explicado para vocês no livro de explicações, deixei a resposta aqui para vocês, e na atividade 2 vocês haveriam de realizar as questões. Então, aqui nas lacunas, vocês devem preencher, tá bom? Embaixo da malha quadriculada, temos aqui 10 mais 9 vezes 5 e o traço, tá? Então, na primeira multiplicação com a setinha, 5 vezes 9, qual é o resultado? 45. E 5 vezes 10, qual é o resultado? 50. Então, vamos somar um com o outro, tá bom? 5 vezes 9 representando aqui a nossa unidade, 5 vezes 10 representando a multiplicação das dezenas, ok? Somando os dois resultados, deu 95, nossa resposta correta. Página 183, também havia explicado o início das atividades para vocês, então verifique se as respostas das lacunas de vocês estão certas, corretas, e no finalzinho deixei vocês completarem esse algoritmo da multiplicação, né, com o resultado final. E o resultado também seria 72, que nem discutimos anteriormente, tá bom? As lacunas aqui, eu acho que eu deixei apenas do segundo quadro, a última lacuna em branco, que é a resposta correta, 7 dezenas. E ao final, o cliente pagará na lacuna R$ 72 pela compra de 6 bonés. Página 184, também foi discutido essa situação problema. Então, vamos para as respostas. Abaixo da primeira figura do material dourado, está escrito, ficamos com 4 centenas, representando as 4 placas.
12 dezenas representando as 12 barras e 16 unidades representando no desenho de cima, né, na figura de cima, 16 cubinhos. E abaixo vamos então completar as lacunas. Após a figura do material dourado com a sua troca, trocamos 10 barras por uma placa e ficamos com 5 placas. Trocamos 10 cubinhos por uma barra e ficamos com 3 barras. Então, ficamos com 5 placas, 3 barras e 6 cubinhos, que é o nosso resultado final aqui. E o material dourado está representando um número, correto? Um número que eu tenho 5 placas, 3 barras e 6 cubinhos. Que número é esse? Então, o zoológico espera receber até o final do mês 536 visitantes. Então, essa aqui está a representação deste número, tá bom? Verifiquem a resposta de vocês. E na nossa última página de matemática, 185, eu deixei que vocês completassem as lacunas do segundo e do terceiro quadro. Então, vamos lá. 4 vezes 3 dezenas são 12 dezenas. 12 dezenas mais uma dezena é o quê? 13 dezenas. Ou, né, 13 dezenas, mesma coisa que uma centena e 3 dezenas, tá? Que é igual a 130. Último quadrinho, vamos preencher as lacunas. 4 vezes uma centena, porque aqui está multiplicando agora a parte da centena. É igual a 4 centenas, correto? Mais uma centena, como está representando aqui em cima, são 5 centenas, tá bom? 5 centenas, que também é igual a 500 unidades. Na atividade 6 e 7, eu vou passar o resultado para vocês. Lembrando que vocês precisariam estar montando com o algoritmo usual da multiplicação, que é a conta aqui em questão na atividade 5 como modelo para vocês, tá bom? Não coloquem apenas a resposta, mas montem a conta. A resposta da A, da 6 é 556, da B, 942 e da C, 658. Verifiquem a resposta de vocês. E na atividade 7, o resultado da situação problema é 792. Agora iremos para as correções da atividade de História. Temos a página 126, onde fala sobre os indígenas vistos pelos europeus. Aqui também é falado sobre o relato de Hans Tanden, né? Ele é um dos primeiros que relatou o quê? Os índios, a nossa história, a história do Brasil, como que era o cotidiano daqui. Temos também a carta de Caminha. Depois, na página seguinte, temos mais continuação de textos e depois a perguntinha da atividade 1. A ADA 1 pede para sublinhar os hábitos indígenas, destacado na carta de quem? De Pero Vaz de Caminha. Então, tá aqui já sublinhado para vocês. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Quem andava sem os índios, traziam os beis, ou seja, a boca, de baixo furados, e metidos nela seus ossos brancos. E na atividade B, dá a nossa resposta correta, a quantidade de penas que possuíam e o uso de uma pedra como adorno no lábio inferior. Tá? E a atividade 2, já havia explicado para vocês, era para estar realizando ela no caderno juntamente com pesquisas. Seguindo assim, então vamos para as correções de geografia, dando início na página 116, ok? Na atividade 1, era para colocar, escrever a atividade de retratada em cada imagem, se era serviços, prestação de serviços, né? Comércio ou indústria. A primeira eu deixei de modelo para vocês, a primeira figura A. Na lacuna abaixo era para escrever serviços. Na figura B, nossa resposta correta, pessoal, é indústria. E na figura C, nossa resposta correta é comércio. Depois temos a atividade 2. E vamos para as respostas das perguntinhas da atividade A, B e C. Atividade A, que prejuízos os lixões causam no meio ambiente? Então, os lixões poluem o quê? O solo, emitem gases que poluem o ar e também o quê? Despejam substâncias que poluem as águas. Então, os lixões poluem o solo, poluem o ar e poluem a água.
Atividade B, que danos dos lixões pode causar à saúde das pessoas que trabalham neles. Então, nossa resposta correta, eles podem causar doenças, claro que são doenças, já que os resíduos atraem insetos, ratos e escorpiões, e contém também o quê? Bactérias e outros micro-organismos prejudiciais à saúde. As pessoas também podem se machucar, pois o lixo contém objetos cortantes e perfurantes, né? Como latas, arame, vidro e madeira. Vocês percebem, pessoal, quão o impacto é negativo, tanto para nós quanto para o meio ambiente, o impacto que é de lixo e de lixões. Por isso, há mais necessidade de haver uma conscientização dos nossos dejetos para que possamos diminuir e, com isso, diminuir e contribuir com o meio ambiente. Tá? Na atividade C, que atitudes as pessoas podem tomar para diminuir os problemas causados pelo lixo. Então, essa é a resposta pessoal de vocês. E nessas respostas pessoais, vocês podem estar o quê? Pesquisando. Nunca se esqueçam da pesquisa, que pode contribuir muito com vocês. Na página 117, temos um pequeno texto com imagem e legenda, e depois as questões A, B e C. Então, vamos para as respostas. A. Que problema Cubatão enfrentava no início do ano de 1980? Como esse problema foi amenizado? Então, nossa resposta correta, o problema era intensa poluição do ar, da água e do solo causado pelas indústrias. Foram tomadas providências como a instalação de filtros nas chaminés das indústrias para solucionar o problema. Atividade B. Assim como a atividade industrial, a agricultura também pode causar o quê? Poluição do ar. De que maneira essas duas atividades podem provocar esse impacto ambiental na cidade e no campo? A resposta correta que está aqui em cima, as fábricas poluem o ar, liberando pelas chaminés gases poluentes gerados em seus processos industriais. A atividade agrícola, por sua vez, pode poluir o ar com a adoção de práticas como a pulverização de agrotóxicos, como já conversamos, utilizados pequenos aviões, por exemplo. Essa prática lança grande quantidade de produto químico no ar e, dependendo dos ventos e da maneira de conduzir a aplicação, pode ocorrer o espalhamento desse produto químico, do produto em áreas que estão além da própria plantação. Na atividade C, pergunta quais equipamentos de proteção individual são necessários para os trabalhadores manusearem ferramentas e operarem máquinas nas fábricas. Eles também devem ser utilizados na agricultura. Então, nossa resposta correta, quais são esses equipamentos de proteção ao trabalhador que trabalha numa fábrica? Protetor auricular, óculos, botas, luvas e máscaras, tá bom? E a nossa outra resposta da perguntinha, sim, na agricultura, os mesmos equipamentos são necessários para alguns trabalhos, como a aplicação de agrotóxicos e fertilizantes na lavoura e operação de máquinas e tratores. Vamos agora para a correção de ciências, dando início na página 124, conversamos sobre esse assunto no vídeo de explicações da semana. Página 125 era para vocês fazerem a leitura do texto, página 126 também leitura dos textos, página 127 também leitura, e na página 128 temos leitura e atividade. Como eu já havia explicado para vocês a atividade, então vamos para as respostas. A primeira imagem da garrafa PET era para pintar o quadradinho de vermelho, a segunda imagem de uma tigela de vidro era para pintar de verde, a terceira imagem do jornal para pintar de azul o quadradinho, e a quarta imagem de chaves era para pintar de amarelo. Ok, pessoal? Então, assim finalizamos as correções das atividades da semana. Muito obrigada e até a próxima videoaula.